Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês devem saber muito bem, o 15 Minutos é nossa sessão semanal, onde a gente discute um assunto relacionado à NBA por 15 minutos, nunca mais do que isso. Nunca, como vocês devem saber muito bem, 15 minutos é mais um tema do que um limite temporal. E a única regra é que seja sobre a NBA e que seja uma sugestão dada por um dos nossos assinantes. Temos assinantes. Isso. E eles participam do nosso grupo lá do Facebook para discutir a NBA como um todo, dar palpite, criticar a gente, pichar o CT e sugerir temas para o 15 Minutos. Eles também recebem muito conteúdo extra-adicional toda semana, além de tudo que a gente produziu por anos e anos para eles. Então, se você ainda não é assinante, tem o link na descrição do vídeo do podcast. Assine o Bola Presa. Agradecemos o apoio. Essa semana, um monte de gente sugeriu a gente falar do Grayson Allen e a falta que ele fez no Alex Caruso, que foi uma falta flagrante 2, ele foi expulso do Bucks e Bulls. O Caruso continuou na partida, jogou e depois descobriu que estava com o punho fraturado. Ele nem percebeu a fratura no momento, estava quente, né? O Jordan joga gripado, é tipo, nossa, que herói. O Caruso jogou com o punho fraturado. Muito superior. Deviam ter feito uma estátua instantânea pra ele na frente do ginásio do Bulls, de preferência uma estátua com o punho quebrado, É né? uma estátua assim, né? Fazer uma careta segurando. Mas, bom, o Grayson Allen foi suspenso por uma partida e o mundo tá revoltado com ele porque a falta foi um absurdo. E entre as sugestões que deram pra gente falar era tipo, fala sobre o que a NBA pode fazer sobre isso. O Grayson Allen não deveria ficar suspenso por mais tempo, não só uma partida. Talvez suspenso até o Alex Caruso voltar. Por algum motivo voltou a lei de Hammurabi, de olho por olho, dente por dente. Aí queriam ou quebrar o pulso do Allen ou então deixar ele fora tanto tempo quanto o Caruso. Então surgiu essa discussão, vários assinantes sugeriram pra gente discutir se a NBA pode fazer alguma coisa sobre isso, deve ter punições mais fortes. Lembraram do caso do Zaza Pachulia, que lesionou o Kawhi Leonard num jogo de playoff, surgiu até uma mudança de regra a partir disso, então vai ser essa discussão. Falta, briga, deslealdade, Grayson Allen, prisão perpétua. Você tá falando todos os termos-chave pra criar polêmica no Twitter, é São isso? as tags do YouTube pra ter mais clique. Vamos começar? Pode virar o... Bora? Ampulheta o nome. Virando 15 minutos. Sabe o que eu queria que você começasse? Com uma audiodescrição de como foi a falta. Pra quem ainda não assistiu ou tá simplesmente acompanhando em áudio. Vou colocar depois a imagem aqui, torcendo pra NBA não bloquear a gente. A NBA é boazinha. Mas o Caruso tá atacando a cesta e o Grayson Allen pula e parece que ele vai pro toco. Ele tenta pegar a bola, mas pega o braço junto. Ele vai com os dois braços e segura o Caruso. Aí o Caruso cai todo torto no chão. E aí os juízes vão revisar e acham que foi um contato não só desnecessário ou exagerado, mas também um pouco maldoso. E aí eles acabam decidindo expulsar o Grayson Allen, que é a falta flagrante 2. A flagrante 1 é quando é uma falta muito forte, com um contato além do necessário, segundo o julgamento dos árbitros, e aí você tem o lance livre mais a posse de bola para o time. Isso. A 2 tem a expulsão do jogador. Isso, e a 2 em geral envolve a falta ser perigosa. O jogador que fez a falta acabou bancando a possibilidade de que o outro jogador tivesse algum risco quando ele sofre essa falta. E foi curioso que teve na semana anterior, o De'Aaron Fox tinha sido expulso de um jogo Kings e Rockets por uma falta muito, muito parecida em cima, acho que do Garrison Matthews, do Rockets. E é engraçado que eu tava assistindo aquele jogo. Não sei por quê. Né? Fica aí a dúvida, Fica né? aí sem o que aconteceu, né? Acho que a gente tava pensando em falar do Kings em algum programa, não sei. Não, sério. Não sei. Bom, Não justifica. E a transmissão é toda... Não, ele foi na bola. Os comentaristas, acho que vai ser uma falta normal. Porque ele vai na bola, ele pega a bola quase o tempo inteiro. No final que ele puxa o braço, expulso. Foi expulso, E no mesmo dia, acho que do Grayson Allen, ou no dia anterior, teve uma falta do Talen Horton-Tucker, do Lakers, no Jalen Suggs, do Orlando Magic. Muito parecida também. Foi pro toco, mas pega na bola, segura um pouco, né? Não só tenta dar o tapa na bola. Segura com as duas mãos e o cara que tá pulando fica e cai de costas. E aí, no caso do Horton-Tucker, foi flagrante 1.
Ou seja, eles acharam que foi uma falta desnecessária, mas não necessariamente perigosa. Né? Isso. Mas foi muito parecido. Eu achei esquisito. E é claro que a reação das pessoas que querem que a punição seja maior tem a ver com a lesão do Alex Caruso, que vai ficar fora aí muitos meses por causa da fratura. E a NBA, toda vez que acontece uma falta flagrante, ela pode revisar essa falta, ver se a falta flagrante foi de fato merecida, porque ela gera também uma multa em dinheiro. E ver se ela tem que esticar a quantidade de jogos de punição para além daquela expulsão inicial. E a NBA levou em consideração a lesão do Caruso e esticou a punição pro Allen em um jogo. Então ele deixou de jogar uma partida. E eu acho que não faz sentido você... Acho que faz sentido você pensar se você machucou alguém, mas até certo ponto, né? Vai suspender o cara enquanto o outro tá machucado... Então a gente tem que pensar um pouco como é que faltas funcionam. Porque na NBA a falta é uma coisa esperada. Né? O contato que faz com que uma jogada pare já está dentro das regras. Inclusive, os jogadores podem fazer faltas intencionais. Eles podem fazer o contato de maneira proposital para que o jogador não consiga arremessar e aí ele cobra lances livres. E nem tem uma punição para isso além da falta. Não, a única punição está dentro das regras e gera lances livres. Então tem toda uma estratégia, uma tática relacionadas a isso. Existe a boa falta, né? A boa falta, a falta esperta, a falta feita no momento certo. Tem a falta burra, que é feita no momento incorreto. Então a falta é parte do jogo. Ela tá ali. Eu acho, pessoalmente, acho que até demais. Exato, Porque a falta é criada para que alguma coisa não esteja no jogo. Você quer tirar completamente um tipo de comportamento do jogo. Tapa no braço não faz parte do basquete, então é falta. Isso. E aí o pessoal usa de um jeito de que aquilo é uma boa estratégia às vezes. Exato. Assim que você insere aquilo nas regras, passa a ser parte do jogo e aí você usa como jogo. Então, às vezes, o tapa no braço é melhor do que você dar um toco. Tipo, as faltas estão rolando a exaustão nessa temporada de parar um contra-ataque. Eu acho que é beneficiar quem faz a falta, então a NBA deveria pensar em como mudar essas regras. Como mudar essa regra, porque ela tá fugindo da ideia inicial. Isso. Mas você coloca na regra e aí as pessoas passam a usar aquilo dentro das regras, aquilo faz parte do jogo. E aí tem um passo além, que é quando a falta não é uma coisa só do jogo. Ela acaba prejudicando a vida do atleta para fora daquilo. Então são essas faltas, esses contatos perigosos, esse contato físico desnecessário, que eles chamam, porque aí você coloca a integridade do atleta em risco. Porque, tipo, se você acha que fazer a falta é importante, você dá um tapa no braço, como a gente falou. A palavra-chave é desnecessário. Puxar, empurrar o cara no ar, isso vai pro desnecessário. Você está colocando o adversário em perigo em nome de uma falta. E é engraçado usar o termo desnecessário, porque às vezes é necessário fazer uma falta, porque isso é importante para o jogo. Desnecessário quer dizer que além de fazer a falta, você acabou arriscando a integridade do seu adversário. E são poucos momentos em que isso acontece. O que aconteceu nesse caso é que você acaba tirando o eixo do atleta quando ele está no ar. E aí ele tem menos controle. É uma das faltas mais perigosas. E a sensação que eu tenho é que a NBA acaba julgando muito o resultado. Porque tem inúmeros casos de que o cara sofre um contato um pouco mais perigoso, mas ele cai bem no chão, rola só um bate-boca e fica por tudo isso. Agora, quando o cara vai lá e se machuca, ele fratura o punho, aí tem suspensão de um jogo. Não sei se é o jeito... Você não deveria punir a atitude, não o resultado? Mas é complicado isso. Porque é claro que a NBA quer inibir que os atletas façam esse tipo de falta. Mas é que o resultado desse tipo de falta quase nunca é problemático. É raro ver jogadores caindo de costas no chão porque sofreram algum tipo de contato e eles tendo uma lesão séria. É pela possibilidade dessa lesão que você tenta impedir isso. E aí é flagrante, aí você expulsa o cara. Mas se você pune os jogadores por 10 partidas, parece meio desnecessário o cara ficar tanto tempo fora, sendo que quase nunca isso de fato vira uma lesão. E aí no caso do Grayson Allen, tem tanta gente pedindo pra ele tomar essa punição mais severa, porque existe uma birra com ele, né? Porque uma das questões difíceis de qualquer árbitro julgar em casos de falta assim é quem garante que foi na maldade? Você não pode julgar a intenção, né? Tipo,
às vezes parece que foi na maldade, às vezes é fácil de saber, às vezes o cara vai lá e dá um soco. Mas é difícil. Faltas são muito mais subjetivas. É difícil saber qual foi a intenção. Ele queria realmente parar o arremesso, ele queria lesionar o adversário. Esse tipo de coisa não nos cabe. E tanto que a NBA tenta... Acho que nem sempre os árbitros vão lá, julgam isso quando eles estão vendo o replay, mas eles tentam fugir. Tanto que no caso Kawhi Leonard de Pachulia, virou automático aquilo uma falta flagrante. Pra quem não lembra, jogo 1 da final do Oeste de 2017, Warriors e Spurs. Todo mundo achava que o Spurs era o único time que podia fazer aquele Warriors com Kevin Durant suar. E o Spurs estava ganhando a primeira partida por muitos pontos de diferença. E aí o Kawhi foi para um arremesso, o Pachulia estava defendendo ele, colocou o pé embaixo do Kawhi. Quando o Kawhi caiu em cima do pé do Pachulia, virou, torceu o tornozelo e já era. Não jogou mais aquele playoff. Isso, e aí a partir daquele momento, como você tirou uma estrela, no momento que os holofotes estavam todos direcionados para essa estrela... Estragou uma série de playoffs. Estragou tudo. A NBA passou a olhar isso com muito mais rigor. E aí, para não ter que ficar nessa discussão que é completamente impossível, de se houve ou não houve a intenção de lesionar o adversário quando ele pulou para o arremesso, a partir daquele ponto, o jogador tem uma área livre pra pousar depois que ele arremessa. E se o cara tá lá embaixo, pisa, eles marcam flagrante assim, sem muito drama. É isso. E é claro que foi muito triste o que aconteceu com o Kawhi, mas vários jogadores punham o pé embaixo de jogadores aterrissando e lesões não são tão comuns assim. A NBA ficou preocupada com esse caso pontual porque era de uma estrela e acabou criando uma regra inteira pensada em proteger essa estrela e outros jogadores que passassem por isso. E aí você também não precisa ficar mais julgando a cada lance que acontece. Quando acontece, E eu acho que é um fator importante para a NBA inibir isso, ter uma regra clara. Isso, e uma regra consistente, independente de qual é a intenção e principalmente independente de qual é o resultado. E aí pegar lances iguais que a gente falou, do Grayson Allen, do De'Aaron Fox, do Horton Tucker, e falar, esse tipo de lance é sempre flagrante, então não faça. Tentar segurar a bola, quando o cara tá em movimento no ar, você travar com as duas mãos dele, ele vai cair de costas. Não tem como ele não cair de costas. Por mais que você pegue 99% bola e um pouquinho do braço dele, vai pegar no braço, ele vai tomar um capote e alguém pode se machucar sério. O Caruso deve ficar pelo menos 6 a 8 semanas fora, que é o período que o Lonzo Ball tá fora também. Perfeito, E o Zach LaVine deve voltar antes, mas também tá fora. Agora é um baita prejuízo pro Bulls. Por causa de um lance. E o Bulls já tinha perdido o Patrick Williams, né? No começo da temporada, também num caso de falta flagrante. Mas, se não me engano, ele tinha ido pra uma enterrada, tomou uma falta. Tipo, acontece. Nem sempre, é raro, mas é perigoso e às vezes acontece. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Que no fundo, qualquer falta, de qualquer intensidade, em qualquer lugar da quadra, pode levar a uma lesão. Inclusive, lesões acontecem fora de faltas. Então a gente não pode exagerar porque o resultado foi uma lesão. Aí só a NBA precisa decidir. Se ela não quer um comportamento que é um pouco mais perigoso e que tende a dar mais lesões, precisa ser essa a regra. Qualquer coisa que pareça com isso tem que ser punida, mas a gente não pode estender uma punição ou diminuir uma punição por causa do resultado. O resultado é o de menos nesse caso. E a outra coisa que a gente precisa tomar algum cuidado quando a gente legisla na NBA é que às vezes você quer impedir uma coisa porque o que você viu foi muito chocante. Ou a lesão do Caruso, ou a lesão do Kawhi Leonard. E aí você cria toda uma regra para impedir que isso aconteça, e aí você se dá conta de que isso acontecia de maneira meio rara e essa regra acaba prejudicando a NBA de maneira bem mais constante. Engraçado que ontem mesmo o John Hollinger, que é comentarista do The Athletic, estava falando sobre o Garrison Matthews, que tomou a falta do De'Aaron Fox, de que ele tem um movimento de arremesso que ele se joga pra frente. Tipo, ele arremessa de 3, às vezes ele tá 2 passos da linha dos 3, ele joga o corpo pra frente pra ganhar impulso, pra ter força, sei lá, é o jeito que ele arremessa. E é muito difícil marcar, pular, contestar o arremesso e não tá na área onde ele aterriza, né? A landing zone, que é a regra que eles criaram depois do caso do Kawhi. Então tem muita falta que ele sofre em arremesso de 3 que, tipo, o que eu podia fazer? O John Holliday comentou isso numa falta que o Andrew Wiggins fez. O Wiggins tá a 2 passos.
O que ele vai fazer? Como E ele vai aí ele sair vai lá, da zona de aterrissagem? Né? Levanta o bracinho, só que o cara cai em cima dele, e aí é cesta de 3 pontos, mais a falta, e foi falta flagrante, então a posse de bola voltou pro Houston, e o Andrew Wiggins só tinha feito isso. Ele só levantou o braço. Levantou o braço pra contestar um arremesso. A falha dele foi estar naquele metro quadrado. Tipo, a melhor decisão seria dar um passo pra trás e falar, não vou nem defender esse cara. Pois é. Então é um desses casos que você quer proteger o atleta, e isso é perfeitamente compreensível, mas às vezes a gente tá exagerando. A gente tá legislando em torno de uma coisa que é muito rara e que as regras já davam conta antes. E aí o resultado é que agora os atletas não querem defender. E aí o argumento dele final era: a NBA tem que tomar uma decisão a respeito disso antes que comecem a imitar o Garrison Matthews. Gente que não arremessa desse jeito, mas fala, bom negócio. É bem melhor pular pra Arremessar frente. pulando pra frente. Né? Porque eu vou conseguir contato e vou ter mais faltas a meu favor. E a NBA até tem uma regra sobre isso, porque leva em consideração a mecânica natural de arremesso do atleta. Super fácil a palavra natural na hora de legislar alguma Pois coisa. é, porque ninguém nasce dando um arremesso, né? A gente aprende a dar esses arremessos. E aí cada jogador aprende a dar arremessos diferentes. Alguns até nem aprendem. Alguns têm as mecânicas mais medonhas que você já viu. Mas é o jeito dele de arremessar. Alguns aprendem e esquecem. Pois igual o Markel Fultz. Isso acontece. Então, esse tipo de regra precisa ser universal. Você não pode deixar a cargo do juiz descobrir se foi intenção, se o estilo de arremesso do jogador foi natural ou ele mudou ali na hora. Não dá. Esse tipo de coisa é muito solta pra você conseguir marcar faltas e punições. Mas eu não acho que é à toa. Eu acho que além do Caruso ter machucado, fraturado o punho, o caso tomou outras proporções, exigiu mais reação e mais discussão por causa de quem fez a falta. Por causa do Grayson Allen. Porque ele já era, antes de entrar na NBA, um dos jogadores mais odiados dos Estados Unidos. E ele não se ajudou, né, dando aquele sorrisinho na hora que ele foi expulso. E foi pro vestiário dando risada. Em nenhum momento foi lá, falei, e aí, Caruso, tá bem? Claro. Tipo, o Garrison Matthews com o De'Aaron Fox se cumprimentaram antes de sair do tipo, ó, foi mal. O Garrison Matthews estava até meio que tipo, ó, desculpa, foi mal que você foi expulso por isso, eu sei que não foi nada demais. Então tem esse... O Grayson Allen é um cara mais complicado. Ele tem no basquete adversário ele jogava por Duke. E já é uma tradição dos Estados Unidos odiar jogadores de Duke. Isso já faz parte da É tradição. uma coisa cultural deles. Da família americana. O J.J. Redick sempre falou que, tipo, ó, era eu, agora é o Grayson Allen. E ele jogou os 4 anos em Duke, não foi um cara que jogou uma temporada e foi embora. Ele ficou muito associado a Duke. E nesses 4 anos, ele deu pelo menos umas 8 rasteiras. Tipo, gente puxando contra-ataque, ele deixa o pé. Tipo, isso não existe no basquete. Não. É uma das faltas que o pessoal considera mais desleal de todas. E ele fez isso muitas vezes. Vou tentar colocar aqui na edição também uma dessas jogadas. Então ele já chegou na NBA com essa fama. Na NBA não rolou nada demais. Teve um jogo de Summer League que ele fez 2 faltas flagrantes seguidas e foi expulso. Acho que no primeiro ano de Summer League, ou o segundo dele. E de resto, nunca mais. Foi a primeira falta flagrante que ele fez em 4 anos na NBA. Mas foi o suficiente. Mas... E calhou de que foi que teve mais consequência. Né? Mas o cara saiu machucado e ele foi embora pro vestiário dando risada. É. E aí já reavivou todas aquelas memórias de 5, 6 anos atrás dele dando rasteira nos adversários. E no caso dele, talvez ele precise ser punido, porque ele já tem um histórico. Mas não é na NBA. Mas não na NBA. E se você acaba protegendo demais o espaço aéreo de jogadores que estão atacando a cesta, por causa do caso do Allen, quantos outros jogadores vão parar de tentar dar toco porque não compensa? E aí toda a estratégia defensiva tem que mudar para dar conta dessa regra. Tem que ter muito cuidado na hora de criar uma regra. Você não sabe as consequências e... Ainda mais nesse tipo de lance, né? Como é que você define? Não, nesse lance que o cara tá indo pra bandeja, mas você vai pro toco meio que por trás... É isso, é muito específico. E às vezes tem jogadas até bem parecidas que os jogadores estão fazendo falta de propósito, acabam segurando o adversário porque querem impedir que ele caia de maneira perigosa. E aí fica tudo bem. E aí fica tudo bem. Mas aí se escorrega, se escapa aí, parece super feio. E armadores tendem a cair de maneira muito mais vistosa do que pivôs. E aí pivôs nunca sofrem falta flagrante. Todo narrador, vários narradores de locais, assim, de transmissão local da NBA, que fica puto. Do tipo, foi uma falta normal, mas a queda foi feia. E aí ficam lá 8 minutos vendo o replay. Foi uma falta normal, mas vão dar flagrante só porque ele caiu esquisito. Só porque ele é muito leve. E aí muito ele caiu leve, estranho, né? Mas
É a NBA ao mesmo tempo tentando ser justa, tentando não parecer que é violenta, e eu acho que às vezes até aceitando ser um pouco injusta, só pra mostrar do tipo, ó, se foi falta feia, vai ser punido. É. E às vezes alguns jogadores sendo pegos aí no meio de bobo, sabe? Mas é muito difícil fazer regras universais nesses casos. E a gente já tá vendo aí com o caso vamos proteger o Kawhi Leonard, que às vezes a NBA acaba sofrendo pelas próprias regras que cria. É. Eu sempre lembro do caso da Copa Caribenha de futebol há muitos anos atrás. Que você acompanhou ao vivo, Que eu acompanhei, imagino. claro, ao vivo, porque eu sou um grande fã do futebol caribenho. Mas é porque eles mudaram 2 regras e o resultado foi catastrófico. A regra era não tinha mais empate. Mesmo na fase de grupos, qualquer jogo empatado tinha que ir pra prorrogação. E na prorrogação tinha gol de ouro. E pra celebrar o gol de ouro vale 2. Ah, Parece uma combinação tão ingênua. E o resultado foi: um time precisava de mais saldo, senão não conseguia passar. Então ele era obrigado a fazer um gol contra pra levar o jogo pra prorrogação, porque lá ele tinha a chance de fazer 2. de fazer um gol que valia mais. Isso, e aí o outro time podia perder por 1, que ia se classificava, mas... Tem que tentar impedir o gol Se o contra. jogo fosse empatado, aí iria pra prorrogação. Então os 2 times queriam fazer gol contra ao mesmo tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de regra você cria, porque, de novo, os impactos são no jogo, não fora dele. É. A gente quer proteger a saúde do atleta fora do jogo, mas o primeiro impacto da regra acontece no esporte. E o impacto é meio indeterminado. A gente descobre depois que coloca. Não tem como... Pode botar o computador quântico aí pra medir as probabilidades, não vai saber o que vai fazer. Daqui a 10 anos, todo jogador tá pulando pra frente pra dar um arremesso. E não sabem por quê. E aí, o que aconteceu, né? É bizarro. Bom, deu uns 15 minutos. É isso, só dar chacoalhada, porque ficou uma areinha aqui. Tem que ser toda areia que vai embora. Isso. E acho que é isso. A gente falou tudo que tinha que falar. Ódio no Grayson Allen, pode mandar nos comentários. Se você ainda acha que ele tem que ser punido, aí tem que ficar 2 meses fora, olho por olho, dente por dente. Dê um bom argumento, porque a gente não cai nessa, não. A gente abandonou a lei de Hammurabi há muito tempo, né? Às vezes as consequências elas não batem com a intenção ou com o ato que aconteceu. E é outro motivo para as regras serem o mais claras possíveis. Basquete é um jogo bem aberto, ainda mais questão de falta, contato, mas o mais claras possível para quando acontecer a gente sabe qual é a punição. Não precisa ficar inventando até o cara voltar. E sorte do Jokic, né, que isso não acontece. Porque o Markieff Morris não voltou ainda da lesão dele depois que ele tomou a pancada na coluna. É verdade. Então o Jokic não estaria jogando até agora, se a punição fosse essa sempre. E o que o Jokic fez foi muito feio. Mas foi meio bobo. Foi puro azar que aquilo teve grandes consequências, né? E aí vão argumentar, não, mas foi o Markieff Morris que provocou. Então, tipo, aí muda as coisas. Ainda, Vamos com calma, galera. Boa. Regras em esporte, principalmente, tem que ser o mais universais possíveis. A gente não pode ficar aí conjeturando sempre. E é isso, pessoal. A gente volta... Bom, deve ter prancheta essa semana aberta aí também pra vocês no YouTube. Para os assinantes tem a versão completa com o Top 7. Tem quinta-feira o podcast ao vivo aqui no YouTube. Sexta, versão editadinha. E é isso. É isso. E assine a Bola Presa para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. A gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau, tchau.